Oi, pessoal. Tivemos um pequeno problema técnico, então vamos recomeçar a entrevista. Todo Mundo Islã Entrevista é uma série de entrevistas toda terça-feira, hoje é quarta, mas normalmente toda terça-feira nós estamos aqui entrevistando alguém ligado à história do Poetry Slam em Portugal. Hoje nós vamos falar com Sérgio Coutinho. A gente tava numa live agora, mas ela ficou sem meu som, então eu saí e recomecei. Pessoal que tá chegando agora, me conta se eu tô com som. Vocês estão me ouvindo? Você tá me ouvindo, Figas? Dá pra ouvir? Caí e voltei, porque primeiro o entrevistado não me ouvia, aí a gente chegou à conclusão de que era um problema da conexão dele, ele caiu e eu perdi o som. Agora eu não sei se eu tô com som. Me contem se eu estou com som, Figas. Escreve aqui pra mim, por favor, se você tá me ouvindo. Vou aproveitar enquanto isso para já falar de novo. Oi. Será que agora a gente se escuta? Me escuta, Alessandra? Agora. Grande emoção. Escuta? Eu vou ouvir. Estás a ouvir também? Eu estou ouvindo. Ai, que ótimo. Porque depois que você caiu, o som parou para todo mundo. Ok, ok. Estou em sintonia então com o mundo. Pois é, pelo É bom. contrário, você tá vendo antes. É muito à frente do seu tempo. Claro, portanto, também só estamos a ouvir a coisa. Estamos conformes agora, portanto estamos os dois em sintonia, portanto está tudo. Pronto, melhorou, melhorou. Então agora eu vou ter que fazer uma coisa que eu sempre evito fazer, mas eu vou ter que fazer, que é ler a sua mini biografia na sua frente. Eu geralmente espero para chamar o convidado, aí eu falo primeiro, porque é meio chato, né? A gente tá falando da sua vida e você tá assim ouvindo, tipo, você viu o que fiz. Mas como a gente caiu com aquela, as pessoas que chegarem depois não vão ouvir. Então eu vou ter Ok. que refazer, você me perdoa? Ok, também está tudo bem, está tudo bem. Já tinha achado mal antes, portanto agora vai ser incrível. Agora vai. Estou atento. Vamos lá, ainda vou ter que ouvir duas vezes. Sérgio Coutinho é formado na área do design e doutorado em História da Arte Contemporânea, defendendo a tese A Vanguarda Europeia entre a globalização e a unidade humana. Em diferentes cidades, escolas e idades entre 2011, desde 2011, através de organizações como o Lab Slam, Poetry Slam Lisboa, Triplicarte, Poetry Slam LX, Poetry Slam T e Portugal Slam. Viu? Nem eu que tô assim, vai. Às vezes ficou um bocadinho sem som, portanto foi mais fácil para mim. Portanto ficou assim. Ah, que é Portanto um é isso. Portanto problema ficou mais isso, né, fácil. ao longo da entrevista, mas tomara que dê tudo certo. Exato, a partir de agora está a ouvir bem agora. Mas antes cortou-se um bocado o som, mas agora já está fixe. Era só para eu me sentir melhor com esse momento. Sérgio, a primeira pergunta é a pergunta mais elementar. Eu li agora, mas eu quero saber de você. Quem é Sérgio Coutinho? Então, depois da biografia, não é? Ahm, eu acho que, vou começar daquelas formas assim um bocadinho brutas, não é? Eu acho que há dois tipos de pessoas, não é? Aquelas que fazem videochamadas despidas da cintura para baixo e aquelas que não fazem. Portanto, eu sou do tipo misterioso. Portanto, pelo menos não é por aí. Mais coisas sobre mim para manter um bocadinho do mistério. Não, sou entusiasmado pela palavra, não é? Pela poesia. Um, fiquei muito grato ter recebido o convite para falar um bocadinho sobre o slam. Sou professor. Eu que agradeço por topar. Diz? Eu que agradeço por você topar Claro, então. conversar. Claro. E, gosto de conceitos como a empatia, a criatividade. Sou um grande fã, por isso mesmo, do erro.
Está aqui ali Alves a dizer que é um Star Wars geek, também é verdade. Gosto muito de Guerra das Estrelas. É por isso, pronto, não tenho assim muito mais a acrescentar. Acho que boa comida, bom tinto. Acho que a questão por exemplo, do desconforto ou do erro, penso que uma pessoa ligada às artes, tendo um bocadinho a gostar dessas experiências, não é? Todos nós nos agarramos ao conforto, nem que seja pelo prazer, às vezes, do próprio YouTube, nos apresentar músicas que nós podíamos gostar. Não é? O seu gosto é este, então você pode gostar desta música. Ou uma Netflix, não é? O seu gosto é este, então você pode gostar deste filme. Então nós tendemos a esta zona de conforto e a sermos catalogados e a dizer o senhor vai gostar disso, não é? Então fugir desse quadrado em que nos colocam e que nos dá prazer é bastante difícil. E eu cedo a isso também, como todos nós, mas acho que uma pessoa que tende a criar, forçosamente gosta de cometer erros e às vezes fazer figura de parvo mesmo, mas tirando sempre uma lição e recebendo sempre reações que nos fazem refletir sobre, sei lá, o sentido da vida, sobre um sentimento em particular, e penso que também sou um artista, portanto, e também me agrada essas fugas. Com certeza alguém com muitos amigos, né? Porque tá todo mundo aqui apaixonado nos comentários, mandando muitos abraços. Pronto, é o quê? Obrigado. Obrigado. São pessoas aqui também da boa pinga, boa dança, bom amigo. São pessoas que eu conheci no slam e, de facto, o slam teve esse condão de criar uma família. Nós conhecemos quase todos virgens nesse sentido e parece que isto foi uma grande orgia, não é? Então estávamos todos na mesma... Não nos experimentámos todos na mesma noite, não é? Foi assim, experimentámos separadamente, mas convivíamos nesse sentimento de subir a um palco, experimentar o microfone, neste gozo de sentir aquele medo extraordinário de nos expormos, mas ainda assim, bora para a frente. E de uma admiração profunda pelas pessoas que subiam um palco e iam por uma linha completamente diferente da nossa, não é? Acho que o slam tem isso de fenomenal, não é? Cada pessoa tinha um conceito de poesia, a maior parte das vezes formado pela escola, e que é útil útil e determinante para definir a tua raiz, não é? E culturalmente diferencia as pessoas. Portanto, eu gostava imenso de uma série de Cesário Verde, de Álvaro Campos, claro que toda a gente aprecia, a Mário Cesarinha, etc. Alexandre O'Neill, brutal. E de repente o slam surge como não é? Tira-nos o tapete do chão e cria um mundo completamente novo. Há pessoas que têm coragem de entrar nesse mundo, e é preciso muita coragem de entrar nesse mundo. Eu lembro-me que foi um amigo meu que me levou ao slam pela primeira vez e ele desistiu, porque achava algumas coisas ridículas e fenómenos que não concordava. Qual que foi esse primeiro slam que você foi? O primeiro slam que eu fui foi no Music Box, foi o Slam LX, com o qual eu depois trabalhei. Eram noites fantásticas, até porque o Music Box tem um palco extraordinário, é um local de excelência quase de Lisboa, não é? Na zona ali do Caixo de Dré, com os concertos que tem, com o movimento cultural que dinamiza. E então ter nesse palco o slam e as pessoas que subiam ao palco eram pessoas que tinham apreço pela poesia, apenas decidiam concorrer, não é? Isso tirava, quer dizer, o artista é aquele que decide partilhar. E o palco que era oferecido era o Music Box. Não é? É claro que depois fui-me experimentar com esse amigo noutros locais menos pomposos, não é? E que metiam menos medo também nesse sentido, de eventos dinamizados pelo Poetry Slam Lisboa, dinamizados pela extraordinária Ana Reis, não é? Que depois desapareceu um bocadinho do mapa, mas tem esse quase símbolo de mãe, com quem eu também trabalhei, e com o Mico Mengucci, que também foi uma pessoa extraordinária no meu crescimento e exploração de ideias, que eu já sei que vai ser a próxima pessoa entrevistada, não é? Vai ser, é verdade, as pessoas estão vendo nesse e não viram outro. A próxima entrevista é com o Mickey, e aí a última é o Todo Mundo Slam entrevistando Todo Mundo Slam.
E aí a gente termina a temporada por um tempo para voltar ano que vem. Claro. Ainda bem, eu fico contente comigo que seja entrevistado, porque tenho grande apreço por ele e nós trabalhámos e fizemos coisas também fantásticas os dois. E então no Slam de Lisboa, não é? Na diferença, não é? O Slam LX tínhamos um palco, subíamos umas escadas, umas luzes, quase não se via ao público. E lembro-me no primeiro Poetry Slam Lisboa, penso que era na Bica que eu fui, e o bar estava tão cheio que eu estava a dizer um poema com cotovelos, não é? Um cotovelo quase no olho, o outro cotovelo uma coisa muito anti-covidiana, não é? E que era extraordinário, não é? Todas as poesias. Pelo contrário, super covidiana. Exato. Pelo perdigoto, não é? Era poesia pelo perdigoto, quase, não é? A palavra era um perdigoto lançando. E com pessoas completamente diferentes, não é? Estilo de hip-hop, o estilo brasileiro muito mais rítmico, dançante, melódico. Quer dizer, a poesia depois era uma pulsação, não é? E isso, mais gesto, mais sonoro, quer dizer, uma pessoa ficava baralhada e há pessoas que lá está, a tal zona do conforto, não é? Não é isto o meu gosto não é isto. Não é? E é preciso sair dessa pequena bolha para se experimentar e perceber que o slam tem esse perfil de escola. Quer dizer, nós vamos lá aprender também a partilhar, não é? Aprender com o estilo dos outros, aprender a partilhar e é extraordinário nesse sentido, quer dizer. Eu lembro que no início, quando me apeteceu começar a praticar e aprender com pessoas que eu gostava, que eu dizia, eu vou só ao slam para errar. Hoje vou dizer um poema de trás para a frente. Hoje vou dizer um poema sentado e a meio levante-me, não é? Experimentar-me, não é? Conhecer-me, não é? Conhece-te a ti mesmo, não é? Nós estávamos a falar, tu estavas a perguntar para eu me apresentar. E essa máxima do conhece-te a ti mesmo é brutal e dá um hipersentido que a gente, não é? Conhece-te a ti mesmo, não é? E nós só nos conhecemos quando se calhar fugimos dessa zona de conforto, não é? Porque senão é um bocadinho naquele fenómeno um bocadinho adolescente. O adolescente procura os grupos que os validam, não é? Que o valida, não é? O grupo que o valida. E nós às vezes, e nós temos o nosso circuito de amigos, temos a nossa música que nós gostamos, mas também temos que sair de quem nos valida, não é? E procurar, se calhar, pessoas diferentes que nos possam validar, mas de uma forma que nós nem sequer sabíamos que éramos assim. Sim. Não é? É engraçado nem tô fazendo as perguntas combinadas, porque eu acho que isso é muito importante, assim, esse caminho que você tá levando a gente, porque pelo erro, né? Eu entrei em contato com você muito para saber, porque são dois temas que me interessam muito, tanto o Poetry Slam nas escolas, quanto o Poetry Slam nos transportes públicos. São dois temas que me interessam muito, que eu queria conversar com você. E aí a gente começou a conversar e você logo disse, a gente já se conheceu. Você disse, né? Não me interessam as repetições, eu gosto dos experimentos. E eu fui no Ciranda, que inclusive hoje completa 2 anos, eu fui no Ciranda, jogo de palavra falada, obrigada, para entender como era esse slam de poetas mortos, né? E aí é curioso a gente começar a entrevista falando sobre isso, falar sobre o erro, né? Porque o Poetry Slam, ele é uma escola também porque ele é um lugar de potencial de experimentação, né? O Poetry Slam não existe errado no Poetry Slam, existe experimento, existe um momento presente, né? Completamente. Até porque se nós entramos nesse fenómeno, se tu no próprio slam entras na tua zona de conforto, eu não considero isso quer dizer, bom, cada estilo, cada pessoa faz o que quer, sem dúvida. A gente pode ter simplesmente o filão que nos interessa e a razão pela qual nós vemos ali potência. E isso é sempre discutível. Mas eu vejo slam nesse ruído, nesse impacto, não é? Num impacto que a gente causa no outro, mas também nós mesmos. Quer dizer, um poema que de repente nós temos medo de o dizer ao vivo. E que sabemos que vai mexer aqui dentro de qualquer coisa. E que dormimos ontem com ele. E que se calhar escrevemos até a caminho para o evento, não é? E que sabemos que podíamos fazer outro poema que toda a gente ia adorar e que até podíamos, se calhar, ganhar o evento ou causar mais pessoas mais ruído, não é? Ou então, vou escrever aquilo que eu estou a sentir neste momento, vou partilhar isso e isso vai-me libertar, não é? E nesse sentido o slam tem um fenómeno também terapêutico. É claro que devemos esquecer um bocadinho a questão da competição, ou seja, não ficar magoado porque houve um conjunto de pessoas que não gostaram. E se
algum conjunto de pessoas não gostaram, também se deve refletir sobre isso. Será que eu devia partilhar também de forma diferente? Não é me tornar pop, no sentido, não é tornar-me pop, é chegar ao outro. É chegar ao outro. Claro. E isso é diferente. Como qualquer ritual, né? Ele é um ritual, o poetrismo é um ritual, tem começo, meio e fim, tem regras definitivas, é exatamente nesse poder de transcender, né? Talvez, não, de cura também, mas de cura nesse lugar de transcender pelo ritual, né? Certo. Embora nas regras, era aquilo que nós estávamos a falar um bocadinho, também me interessa a subversão das regras no próprio slam. Também me interessa a própria subversão das regras no próprio slam. E daí tu estavas a falar do Sirena, não é? Que era um slam diferente, era um slam de textos que não eram escritos pela pessoa, não é? A pessoa interpretar, não é? Se não estou em erro, não é? A pessoa interpretar textos de outros poetas, não é? No teu evento. É isso, foi uma pergunta, desculpa, o som falhou. Não, eu estava só simplesmente a falar sobre o teu evento, que é uma reinvenção do conceito de slam, que a pessoa vai reinterpretar textos de autores, portanto, não são próprios, de autores defuntos, não é? De autores mortos, é. Exato. A regra seriam autores que já não estão, que não podem vir reclamar, na verdade, essa é a regra. Mas é uma reformulação do conceito original, não é? Como estavas a falar no slam do metro. Eu, quando fiz o slam do metro, apareceu uma rapariga italiana, que eu não me lembro do nome, que ela veio de propósito ver o slam do metro, porque ela estava a fazer um doutoramento sobre o poetry slam, e interessavam-lhe os slams que fugiam à origem, não é? Que fugiam ao conceito. Então ela falou-me sobre um conjunto de slams que ela tinha ido gravar pelo mundo, que fugiam desde o conceito básico de ver slam com música ou várias divergências. Então ela descobriu que eu estava a fazer o evento e veio gravar o evento porque lhe interessava essa divergência. E a divergência... Bom, para não explicar... Fala um pouco pra gente sobre esse poetry slam no metro. Explica um pouco pra gente como foi. Eu acho que, bom, quem organiza slam lida sempre com o facto de ter que procurar um local para fazer slam, não é? Muitas vezes um bar, a maior parte das vezes a pessoa gosta de receber algum dinheiro por isso, porque dá imenso trabalho, desde cartazes, desde dor de cabeça, desde fazer uma coisa que eu adoro, que é tentar convencer pessoas que nunca partilharam nada ao vivo, partilharem pela primeira vez, não é? Dizer, tu agora vais partilhar um texto e vai ser incrível. E essa pessoa depois, não quero, tenho medo. Depois a pessoa de repente reinventar-se, não é? E às vezes acontecer, ela poder ser até extraordinária, se não simplesmente partilhou, mas pode ser extraordinária, uma coisa tipo brutal, e tu de repente ficas um bocado arrependido, não é? Tipo, dizer assim, o que é que eu vou fazer? Agora tem aquele artista que é brutal, é melhor do que eu, o que é que eu vou fazer? Não, mas isso é sempre final. Eu, como professor, tento sempre que os meus alunos, não é? Tentam ser melhores do que eu, não é? Eu hoje dei uma aula ao terceiro ano, portanto, miúdos, se calhar, de 7 anos de idade, não sei. E eles estavam a dizer, o professor desenha tão bem, e tal. E eu disse, vocês todos no final vão desenhar melhores do que eu, não é? Portanto, isto não há aqui cenas. Agora, o que era o slam no metro? Portanto, faltavam mais vezes alguns espaços, que ia fazer alguns slams na rua, e veio-me à cabeça a ideia de fazer um slam, de facto, no vagão do metro, em andamento, e o evento continuava por várias estações e ia mudar, sempre em movimento, não é? Sempre em movimento com o slam. O que é que isso implicava? Implicava que o júri, não é? Os jurados, tinham que estar sempre a mudar. Ou seja, porque os jurados era quem estava em viagem. Portanto, eu quando entrava dentro de um vagão dizia, tu vais ser júri, que é um bocadinho quase como convencer pessoas também a dizer poesia, não é? A pessoa dizer assim, tu vais ser júri, é também um ato difícil, não é? De votar e de coisa. Então, tu vais e a pessoa assim meio baralhada, não é? Eu, calma, alguém vai dizer um texto e tu dizes simplesmente um número, não é? E então, e as pessoas, mas eu vou-me já embora, não faz mal, isto é mesmo 3 minutos, entre esta paragem e aquela vai dar tempo. E, então foi brutal. Isso está no YouTube, porque foi brutal, porque tu de repente, não é, como organizador do evento, o evento foge ao teu controle. Tu perdeste o controle do evento. De repente, os slammers extraordinários na voz, na palavra, na transcendência, na raiva, na fúria com que libertavam a palavra, que eu de repente dizia assim, eu não, são animais que estão aqui ao vivo, não é? Tipo, é o coração, não é? É a coisa dentro da boca e isto, e eu ficava naquele estado que eu não tinha coragem de fazer isto. eu era naquele momento eu era o apresentador, não é? Aquilo que eu tive que fazer
foi enlouquecer os slammers. Então, como é que eu enlouqueci os slammers? Antes do evento, não é? Encontrámos-nos no Terreiro do Paço, ou na Baixa, onde o evento começava, e começávamos a dizer poemas na rua, não é? E eu é que começava primeiro, eu começava a gritar, para pôr aquela gente numa adrenalina brutal, não é? Aquela gente com a pulsação. E depois descíamos as escadas do metro e eu começava a dizer poesia em voz alta, a gritar, que era para dar conforto, não é? Para dar conforto, para perceber assim, ok, se o maluco está ali, nós somos um grupo de malucos, então vamos ter coragem, não é? Então, quando entrávamos no metro, a poesia já estava com uma pulsação, não é? Que estava no transcendente, não é? Então, quando eu dizia, agora és tu a fazer um slam e são vocês 5 a votar, que estavam no metro, a coisa brutalizava e era com uma força e uma potência e não havia vergonhas, não é? Porque a vergonha existe e a vergonha existe, a ansiedade existe, as voltas ao estômago, não é? Ninguém sabe o quão doloroso é para alguém que está a partilhar um poema, não é? E eu posso ter escrevido a noite anterior, ou o poema pode ter uma razão pessoal ou não, mas é de facto uma agonia. Eu dizia sempre que o slam era um exercício masoquista, não é? De partilha, não é? Ainda mais com um público assim, né? Porque é um público que não está esperando. É uma formação de público essa também, né? De mostrar para as pessoas que de repente estão em trânsito que a poesia está na rua, né? Que a poesia é para comer. Sim. Claro. De fato, jogar isso, porque o movimento do Poetry Slam, eu conheci, existe no Brasil os poetas ambulantes, que eles fazem uma tertúlia no metrô. Mas eu não conhecia essa ideia do Poetry Slam no metrô, né? Porque tem todas as regras do tempo que você tem que subverter, mesmo mudar os jurados durante, mas as regras de tempo que você tem que subverter. E aí, como que as pessoas nos vagões, elas reagiam a isso? Não os poetas, mas as pessoas que estavam assistindo. Olha, era uma alegria imensa, sabes? Era uma alegria imensa de quem estava a assistir. Havia sorrisos, não é? As pessoas, eu acho que há um lado enfadonho dentro dos transportes públicos e a mim sempre, até como quando eu estava a estudar design, interessava muito produzir coisas para dentro do metro, não é? Eu fiz uma série de projetos enquanto estudante que tinha a ver com o metro, porque eu vejo um grande potencial no metro. E as pessoas tinham um grande sorriso porque no fundo era uma partilha, era um poema também agradável, não era agressivo, é curto. Eu acho que é o próprio conceito do slam, quer dizer, o slam nunca chega a se impor como texto, não é? Há vários eventos de poesia e de facto, os 3 minutos funcionam na ideia do cansaço, não é? Na ideia dos tempos de hoje, não é? No Brasil havia o menor slam do mundo, quase, que aí ainda estamos a entrar num excesso que eu tive a oportunidade também de conhecer o Daniel Minchoni. Agora, os 3 minutos funcionam, não é? Noutros eventos que existem, eu lembro de assistir a vários eventos brutais e que eu tive um prazer imenso. Mas houve, por exemplo, uma pessoa que leu um texto que durou imenso tempo e foi até enfadonho, não é? Porque era uma leitura seca, que há quem aprecie leituras secas, sem grande interpretação, não é? O Mário Viegas fazia uma extraordinária interpretação aqui em Portugal e era mal visto por isso mesmo, porque alterava quase o cerne, não é? O ADN, a medula do poema. E então há pessoas que são mal vistas por isso mesmo, na interpretação. E eu falei com essa rapariga no final e disse, é de facto difícil ler textos compridos e isso. E ela disse, não, quanto mais comprido eu gosto. Quer dizer, e há pessoas que não têm também essa noção de, numa leitura seca, que podem estar a cansar quem está a ouvir, num evento em que há várias partilhas. E o slam dá essa escola de uma maneira muito crua, não é? 3 minutos, acabou. Quer dizer, a partir do momento a pessoa está num bar, está a beber um café, teve um dia com trabalho, está cansada, não pode, tu estás, olha, ouve-me 3 minutos, só peço 3 minutos, não é? Que é uma dádiva que também quem nos está a ouvir. Portanto, o slam também só existe porque há público, não é? Senão torna-se uma tertúlia, como tu falavas, uma partilha. Claro. Portanto, a competição pode ser vista assim, não é? A regra é bem pensada nesse sentido, né? De ser o mais democrático possível, porque 3 minutos dá para ouvir bastante gente. Uhum. É justo, assim. E eu queria saber que ano que foi que o Poetry Slam do metrô? Olha, não sei. Está no YouTube, está lá o ano. Eu acho que o Poetry Slam, o T, não é? Que é o Poetry Slam T, que foi o Poetry Slam que eu fundei, que eu criei.
adveio também do facto de eu ter trabalhado com outros grupos. Não é? Lá está, acho que foi em 2011 que eu conheci o Slam, que um amigo me levou, um grande amigo meu que me levou ao Music Box. Conheci o Poetry Slam de Lisboa. Fui depois convidado a trabalhar com o Poetry Slam de Lisboa, portanto com a Ana Reis e o Mick Mengucci. E era eu e o Mick Mengucci a apresentar o Slam, não é? Que para mim foi algo extraordinário, porque o Mick era uma pessoa extraordinária, com uma energia brutal, que brincava com a palavra, não é? Uma pessoa viajada, que também é músico, e que a mãe não sei se é sueca, se é o que é, ele é italiano, ele tem experiências no Brasil, então ele é uma amálgama, às vezes fala um português muito macarrónico, que eu acho que ele faz de propósito para agradar o público e dar-lhe um certo gostinho estrangeiro, porque ele tem um português bastante bom, mas isso também é charme, não é? Isso também faz parte de um estilo, não é? Essa brincadeira. E eu lembro de ver o Mick em palco e ficar, o que é isto? Esta ginástica, esta brincadeira da palavra, a desconstrução da palavra, não é? A palavra que se transforma noutra, o ritmo, o humor. E ser uma pessoa extraordinária, e eu gostava de ser amigo deste gajo, não é? Falar com este gajo. E de facto, a maior parte das pessoas que fazem slam são muito fáceis de chegar, de conversar, não é? No final, porque é uma pessoa comum e é uma pessoa que, se calhar, também começou porque alguém chegou a elas, não é? Há aqui um contágio, há aqui uma doença e uma simpatia, e eu acho que isso é fundamental manter no slam, dessa familiaridade de não, vem comigo, vem, traz, não tenhas medo, conversa, vai a este evento, não é? Eu lembro de ir ver o Mick num evento de música, e de repente também ir ao evento que ele organizava com a Ana Reis, e mais tarde eles convidaram-me, foi logo, acho que em 2012, que eles, logo no ano a seguir, que eles convidaram-me a apresentar o Poetry Slam de Lisboa, que eu cresci muito, não é? Apresentar com o Mick. Aliás, eu lembro-me uma vez que fui à final com o Mick, num slam, aqui já não era como apresentador, mas eu e ele fomos a um slam, e pela primeira vez fui à final com o Mick, não é? Ou seja, e eu sentia, não é? Aquele gajo que eu gostava imenso, e que eu ia à final com ele e senti-me até bastante nervoso, porque eu não queria ir à final. E fiquei mesmo nervoso, quer dizer assim, pá, mas eu não... Mas era por admiração, não é? E eu acho que isso também é bom. E nesse conjunto de pessoas que faz slam, o Nuno Piteira, super carinhoso, que trabalhei com o Nuno Piteira e com o Mick na Lábio, mais tarde, trabalhámos na Lábio. Primeiro, o Lábio já existia antes, depois fiquei eu sozinho com o Mick, e depois o Nuno Piteira juntou-se também, e começámos a fazer eventos também de slam do Lábio. Depois, com o Music Box, eu vi a entrevista com o Alex Cortês, ele falou de um personagem estranho que era o Psycho Killer, que era um indivíduo mascarado, que era eu, que fazia entrevistas a escritores, não é? Ao José Luís Peixoto, a uma série de escritores, não é? Que eu entrevistava em palco, e o próprio Alex Cortês incentivava muito pequenas apresentações durante o slam, pequenos momentos de espetáculo durante o slam. E lembro-me que um dos grupos que existiu na altura era 4 pessoas e um Fernando, que era um grupo bastante protegido pelo Alex Cortês, um grupo cómico, de poesia cómica, que juntava 4 slammers, não é? Que era eu, o Vitão Araújo, o José Anjos e o Leandro Morgado. E eram pessoas que faziam slam e que decidiam fazer um grupo de poesia humorística, como se fosse um stand-up poetry. E o Alex protegia muito isso, ou seja, o evento dele era completamente diferente do evento do Poetry Slam de Lisboa. O Nuno Piteira criou depois o Slam Amador, havia o Slam da Margem Sul. Eu trabalhei muito tempo com o Mick no Lábio Slam, fomos aos Açores, trabalhámos em 5 escolas diferentes, e depois chegou um momento que eu também achei que eu queria fazer uma coisa diferente. E não me lembro quando é que eu criei o Poetry Slam T, que eu queria fazer uma coisa diferente. E uma das razões pelas quais eu queria fazer algo diferente era porque às vezes cansava-me um bocadinho também que o slam tivesse sempre os habitués, não é? Aquelas pessoas que iam lá. Eu lembro-me numa conferência no Portugal Slam, uma conferência que eu também pertencia ao Portugal Slam, não é? Um dos fundadores também do Portugal Slam, que um senhor expressou a seguinte dificuldade. Ele disse que ali há eventos de slam, mas como havia um conjunto de pessoas que iam sempre e que eram muito boas, não davam coragem a ele para participar. E eu senti, não é? Eu comecei a ir à rua e falar com uma série de pessoas para criar um conjunto de pessoas novo, que nunca se tinha experimentado, e que houvesse essa família nova a crescer.
É claro que, quer tu queiras, quer não, sempre que tu começas uma coisa nova, a família fica e os habitués depois cristaliza, não é? É muito difícil ser radical, não é? Daí a minha tese, que tinhas dito na apresentação, não é? Sobre a vanguarda, não é? Artística, não é? Na Europa, é muito difícil manteres o lado radical, porque vai cristalizar, vai-se criar um formato, não é? E chega um momento em que, no Ponto de Samteca, eu também disse, olha, a partir deste momento eu acho que vou começar-me a repetir. E então eu decidi fechar, como o slam que eu agora fiz na escola, fiz 5 anos numa escola, e chegou um momento que eu disse... Eu ia perguntar sobre isso. Conta um pouco pra gente sobre o Poetry Slam da escola, que eu acho que é um caminho bem interessante pra gente seguir também. Saber um pouco mais como começou, qual era o percurso. Então, olha, o primeiro workshop que eu tive de slam foi com o Mick. E depois, eu trabalhando com o Mick, eu aproveitei também um bocado das ideias que ele tinha e dei-lhe um outro valor, por isso é que a nossa parceria também funcionou muito bem, dei-lhe outros valores, se calhar mais estruturais, mais organizados, também com a consciência da história da arte que eu tinha. E nós tivemos depois um convite do Instituto Francês, penso eu, de trabalhar nas escolas. A França sempre protegeu muito o slam, de levar o slam a um conjunto de escolas. E trabalhámos em 5 escolas ou 6 escolas. Fizemos um evento final em que levámos as escolas todas a participarem umas contra as outras. Foi uma coisa interessantíssima, porque tanto eram escolas privadas como em escolas públicas. E na escola pública, quem aparecia para o workshop, às vezes eram miúdos que pareciam mais deslocados, com menos amigos, menos populares, com alguns problemas emocionais. Enquanto nas escolas privadas, quem se chegava à frente eram ou um rebelde ou outro, ou pessoas que de facto tinham já confiança em si mesmo. Embora quando tu fazes um workshop, tu desmanchas aquilo tudo, não é? E quando tu fazias um workshop da escola, toda a turma fazia, não é? Mas os finalistas eram aqueles. Enquanto se calhar ias para uma escola pública e não havia bem a turma toda, porque alguns baldavam-se, não sei o que e tal, então tinhas aquele material de trabalho. E isso era extraordinário. E mais extraordinário ainda foi ver que no evento final os alunos da escola pública apareceram em peso, porque aqueles eram os seus. E então o público mais forte e mais incrível eram os da escola pública, mas que eram os próprios que também tinham recusado o workshop. Não é? Depois eu trabalhei durante 5 anos no mesmo colégio a fazer workshops. Era um workshop que durou 1 semana, 2 semanas, em que foi extraordinário. Criou-se uma cultura na própria escola do slam, mas é um bocadinho como aquilo que eu estava a falar um bocadinho. Às vezes não tem a ver só com a repetição. Às vezes tem a ver mesmo com a própria paixão. Não é? Não querendo entrar por uma diferença entre paixão ou amor ou o que for. Eu acho que quando trabalho com o slam, eu trabalho apaixonado. E isso tem um momento mais curto, não é? Tem um momento mais... É aquele princípio e depois acaba, não é? Com os miúdos, é extraordinário, quer dizer. É extraordinário. Os textos, as ideias, tanto um lado mais pop como um lado mais humorístico, como um lado mais agressivo, quer dizer, havia uma miúda que deram-me um murro no estômago, 5 dedos, não é? Que foram as 5 horas, as 5 vezes que tu não me foste buscar, pai, não sei o quê. Que era um poema sobre ela, tinha sobre o pai, que o pai não é? Divorciou-se da mãe, o pai nunca mais apareceu, não é? 5 vezes que não me foste buscar, pai. Tinha assim textos incríveis, brutais, com uma energia, com uma agonia, outros com um humor brutal. E eu lembro-me, quando estava a fazer slam agora nas escolas, cheguei a levar miúdos a fazerem slam contra pessoas mais velhas, não é? Na faculdade de letras. Por exemplo, fiz um evento, o Slam T, um evento do Slam T, que foi na faculdade. Eu fiz também no Slam T 3 ou 4 eventos em faculdades. E eu pegava nos miúdos e dizia, agora vocês vão aparecer e vão também ao slam, e eu, protejo-vos, não são de coisa, não se precisam de preocupar, vamos a um café antes, e depois vocês vão competir. Os gajos estavam um bocado nervosos, mas eu não os deixava irem-se abaixo. Agora, claro que isso agora é um bocadinho mal visto, quer dizer, se tu pegas em alunos, não é? Ou alunas, não é? Do secundário, e levas para um sítio, não é? Há uma cerveja, e depois o professor, e depois não sei o quê, e há grandes perigos, e depois tu pensas assim, não vale a pena correr riscos. Não vale a pena. Para que é que eu vou pegar em adolescentes, ir às vezes, naquela faculdade não era um ambiente noturno, mas muitas vezes o slam em ambientes noturnos,
para que é que eu vou, depois posso ser, não é? A pessoa, não sei o quê e tal, tipo, acontece um problema, ou, pá. E então tu acabas por desistir, acaba por haver uma série de entraves que tu ficas cansado, não é? Porque, quer dizer, eu como professor, eu adoro, não é, trabalhar nas artes e não sei o quê e tal. Mas chega um momento em que... Está aqui a fazer um bocadinho de calor. Não posso ter esta luz. Chega aqui um bocadinho de momento... Pode, mas é uma proposta diferente. Diz? Exato. Vai Também ficar pode ser um pouco mais teórico. mais escuro. Nós falámos há bocadinho das pessoas que estão despidas de cintura para baixo. Não sou eu. Eu queria manter o mistério. Mas às escuras pode-se abrir outros... Pode ser da cintura para cima também. Mas não, chega um momento em que assim, eu trabalho com miúdos do terceiro ano, quarto ano, quinto ano, sexto ano, sétimo ano, oitavo ano, nono ano. Trabalhava na altura com o secundário, tínhamos o Clube das Artes, tínhamos do aulas de cinema e de animação, de educação tecnológica, visual. Tu chegas um momento assim, eu vou rebentar, não é? Tipo, até porque tu trabalhas com a paixão e queres convencer os miúdos a reinventarem-se, a errarem, não é? Errar é uma coisa fundamental que às vezes é pouco trabalhada na escola, não é? Eu chego muitas vezes da minha aula e digo assim, esta aula é só para errar. É só para errar. Não me apareçam coisas bem feitas. Eu só quero coisas feias, só quero erros. Não é? Depois havia um aluno, professor, hoje fartei-me de errar. Eu acho que é isso, não é? Esse conforto com o erro que estimula a criatividade e a confiança. E eu acho que o workshop de slam nas escolas é fundamental, não é? Porque a questão da diferença de miúdos isolados, ou então não, ou miúdos que têm uma fachada, ou miúdos que têm um universo inteiro dentro deles, não é? E o fenómeno deles se apresentarem num slam para os seus semelhantes, não é? De repente, quando eu levei os alunos na escola a irem para a Faculdade de Letras, eles estavam muito mais relaxados na Faculdade de Letras do que na escola. Aliás, foi isso que eu lhes disse. Eu disse assim, vocês foram à escola, fizeram um slam, foram brutais. Isto a partir de agora é fácil. Eles foram-se apresentar contra os vossos, não é? Mas as pessoas, os miúdos contagiam-se imenso, quer dizer, os miúdos... Tu vês um texto brutal e os miúdos entram em êxtase, não é? Ainda por mais tu crias júri, tu dás poder aos miúdos, não é? Tu de repente dás, a palavra é vossa, o palco é teu, quer dizer, o texto é teu, não é? Fica também uma mini família ali de transcendências e de coração cá fora, e eu dizer sempre, não é? Eu estou tão nervoso quanto vocês, não é? De repente quando a gente ia ao palco, eu estou aqui, eu vomitei hoje de manhã, não é? Mas isso é... para criar um sentido de união também, não é? E era verdade, não era só criar um sentido de união, é verdade, não é? Claro. E aí agora, falando um pouco mais sobre erros e criatividades, eu queria falar sobre os seus projetos pessoais com palavra falada, tanto o Bilíngue quanto o seu canal recente, Tentativas e Erros. Vamos falar primeiro sobre o Bilíngue. Conta um pouco pra gente o que é o Bilíngue. Então, o Bilíngue é um projeto extraordinário, não é? Eu acho que, não sei se surgiu em 2014, com um amigo meu que é o Francisco Ferreira. Eu acho que qualquer pessoa que também se experimenta no slam, tem vontade de sair daquele momento, que é uma competição, 3 minutos, e experimentar interações. Isso acontece imenso. E voltamos ao conceito de vanguarda e de misturar uma coisa com outra, etc. E o Bilíngue, exatamente, é com o Francisco Ferreira, que é um músico extraordinário, toca todos os instrumentos, uma pessoa incrível, canta. Eu dizia que ele é psicólogo também, eu dizia que aquilo eram aulas, aquilo ele não precisava de mim para nada, não é? Quer dizer, aquilo era se calhar uma terapia para mim, aquilo era tudo falso, e ele estava os meus pais pagavam, que era para eu ter consultas com ele, naquele clima fingido. Mas nós tentámos criar uma coisa que era um bocadinho ao contrário do spoken word, que é algo mais comum para quem pratica slam. E tentámos que a música e a poesia, nós achávamos que era falar duas línguas diferentes com igual valor que se tocavam, mas nós chegámos à conclusão, fomos jantar a semana passada, que às vezes era ao contrário, quer dizer, era um poema que eu achava que tinha um tema e ele tocava uma música, se calhar, eu achava um poema humorístico e ele tocava se calhar uma música mais pesada, com um baixo, e dava um tom ao meu poema que era outra coisa. Não era outra coisa, aquilo de repente já não era o meu poema. E então percebemos que se calhar não são duas coisas que entram em contacto, ou então entram em contacto não de uma forma óbvia, que depois faz todo o sentido, não é? E aí voltamos ao conceito de criatividade e do erro.
Pronto, eu tive a sorte também de trabalhar com outras pessoas e fazer parcerias, não é? Acho que o próprio Mick, dentro do Lápio, ele também fez. Eu cheguei a trabalhar com ele como organizador, mas antes como artista, que havia a vontade também de juntar pessoas de áreas diferentes e nós, num fim de semana, dizemos assim: nós temos que criar um espetáculo. Tipo, temos que. Isto ao final do dia, não é? E tínhamos alguém, se calhar, uma dançarina, um músico, alguém ligado à tecnologia e sair dali um evento mais de rua, se calhar menos organizado, não é? Mas foram essas experiências que eu tive que me levaram depois a criar o Billing com outro mais estruturado e levando um bocadinho a disciplina até ao excesso. Ou seja, não há grande espaço para improviso, o que também cansa, não é? Porque a gente fica ali a experimentar e que também cansa. Curiosamente, esse fenómeno também da experimentação no Poetry Slam T, eu também, lá está, no T eu fiz bastantes coisas, tinha um evento chamado Diálogos, em que eu também agarrava naquela gente toda que se estava a experimentar pela primeira vez e fazia isso mesmo. E assim, nós vamos criar um espetáculo. E cheguei a fazer um espetáculo no Museu do Teatro e da Dança, na Casa da Cultura dos Olivais, porque eu agarrava naquela matéria-prima. Porque, quer dizer, o slam, ao fim e ao cabo, o slam é um evento extraordinário, sim, mas acima de tudo é uma escola. Acima de tudo é um local de encontro, não é? De conhecer pessoas novas, estilos novos. Mas eu acho que o slam, na minha opinião, claro, que isto é completamente... Quer dizer, eu acho que é um ponto de partida. Percebes? Eu vejo o slam como um ponto de partida. É um ponto de partida que tu deves lá voltar. Não é um ponto de partida que tu desapareces de lá. Não é uma pessoa que faz slam e depois cria. Deve cá voltar. Porque lá está, voltamos àquele esquema, não é? Depois cristaliza, não é? Depois de repente vai aqui. E precisa de se calhar cá voltar para conhecer as reações do público, para ver o que é que está a funcionar, que estilos, que dinâmicas. Portanto, o slam, tu vais à base, não é? Vais sentir o que é que... Embora a gente saiba, em termos de competição, isso acaba por ser relativo, porque o júri muda e um poema que funciona aqui não funciona noutro sítio, mas não é isso que está em questão. É tu leres as pessoas, não é? E às vezes a competição e o slam cria isso, não é? A coisa torna-se mais carnal, mais visceral. É pop, é competitivo, assim, há um lado fingido que pode ser criticável, mas assim, aquilo está bem feito, aquilo está muito bem feito. Tu estás na cara das pessoas, tens a reação das pessoas, tens risos, coisas, as pessoas falam contigo no final. É mais pessoal, se calhar. E o canal de YouTube? Como que surgiu essa ideia de fazer o Tentativas e Erros? Tentativas e erros, lá está, eu mudei o erro, nós temos a expressão, não sei se vocês também usam no Brasil, por tentativa, eu vou lá por tentativa e erro. Exato, lá por tentativa e erro. E eu quis brincar aqui com a questão do erro e dizer que o erro é como um fenómeno de sedução, não é? Que a gente deve se seduzir ou através do erro, não é? Ou com o erro, ou para o erro, não é? Olha, no ano passado eu criei outras parcerias com o Vitor Araújo, por exemplo, nós tínhamos a palavra, era um espetáculo humorístico, era a palavra maldizida, assim, acho que mesmo assim acusado, que nós tínhamos... Como que é o espetáculo? Acho que era a palavra maldizida, assim, mesmo dito assim. Olha só, eu tenho um espetáculo que chama A Palavra Mais Bonita. Eu vim aqui para fazer esse espetáculo, inclusive. É exato, é isso. Eu acho que nós, e o Vitão disse que a Maria Júlia tinha esse espetáculo e que nós não podíamos chamar a palavra mais bonita. Portanto, acho que nós chamámos o espetáculo outro nome. Acho que era Enciclopédia das Palavras. Já não me lembro como é que se chamava o espetáculo, porque tu tinhas esse espetáculo da palavra mais bonita e o Vitão chamou a atenção. Então nós mudámos o nome. Poetas Maldizidos. É isso. Poetas Maldizidos. Nós mudamos o nome para ficar diferente do teu espetáculo. Que foi o Vitor que chamou a atenção. E com um amigo meu, que era o Hugo Marques, também tínhamos interpretação de textos, que era algo que eu tinha imenso pudor. Porque o slam tu interpretas os teus textos. Não é? E ninguém pode dizer melhor que tu os teus próprios textos. Ninguém sabe. Eu sou muito bom. E então, eu tinha imenso pudor em ler Álvaro de Campos, em ler, Clarice Lispector. E então, pela primeira vez tive coragem em fazer isso. Houve um tio meu que faleceu, que sempre me convidou a fazer isso, que eu tinha muita estima por ele. E então, criei um evento que também era para fazer isso. E trabalhava com o Gerador, que é uma empresa cultural, e tinha espetáculos
recorrentes. O que é que aconteceu? Aconteceu o Covid, não é? Tu de repente não podes fazer nada. Apesar de haverem convites, há convites agora, não é? Mas eu não me sinto à vontade para ir a sítios, eu não me sinto à vontade. Então, o canal de YouTube, não é? Que eu tenho, por tentativas e erros, que só tem 2 vídeos, vão sair sempre vídeos no dia 1 e 15 de cada mês, que agora está um bocado na moda, não é? Que a gente está a lançar vídeos, portanto é um fenómeno do nosso tempo, o vídeo, não é? Como nós estamos aqui também em entrevistar. Portanto, era algo que já existia, mas tornou-se muito mais comum e há mais público para isso. Então eu tive vontade de trabalhar de uma forma diferente, lá está o erro. É diferente porque tu não dizes o poema ao vivo, há edição, há câmara. Eu próprio trabalho em oficinas de animação, portanto tenho alguma consciência do processo, do storyboard. E então, olha, foi uma vontade de experimentar uma coisa diferente. O que é que... E é isso. Acho que é isso. Não posso dizer mais. Portanto, são poemas meus e também não vão existir poemas meus. Por acaso já pedi ao Alex Cortês para musicar um poema meu. Já vou querer fazer outras parcerias com pessoas que eu se calhar nós também podemos fazer qualquer coisa, não é? Que eu gostei. E é outra coisa que eu estou encantado, claro, neste momento. E agora a gente chega nas clássicas perguntas finais, porque eu te contei isso, né? O Zuckerberg deu 1 hora, ele corta a gente sem pudor, assim. Quando der 1 hora, a gente vai cair, não temos nem chance de falar, não, Zuckerberg, mais 10 minutinhos, sabe? Ele não deixa. Claro. E aí tem as 2 perguntas clássicas. Oi? Estava a dizer que 1 hora também coisa, não é? Senão isto... 1 hora chega, acho eu. Ele pensou nisso. Sérgio, o que você mais deseja para o Poetry Slam aqui em Portugal? E aí a gente pensa sempre em curto prazo, então nesse período que a gente está vivendo, e a longo, daqui a 10 anos, como você quer que esteja o Poetry Slam aqui em Portugal? Olha, o Poetry Slam em Portugal, olha, eu numa visão pessoal, não é? Eu quero que o Poetry Slam faça aquilo que fez comigo, não é? Que é de facto pegar em uma pessoa que tem apreço pela palavra e acarinhar essa pessoa, como eu fui acarinhado também, e crescer, não é? Mudar. Aliás, porque é isso, não é? Criam-se amizades também aqui, e tu próprio, lá está, o conhece-te a ti mesmo, e o slam permite isso, não é? Conhece-te a ti mesmo. Portanto, que o slam possa continuar. Eu gostava, de facto, que o slam continuasse, gostava que houvesse mais... Não é? Como existem mais organizações, pessoas que eu não conheço, não é? Porque eu retirei-me um bocadinho do circuito mais onde as pessoas se calhar estão, não é? Saí do Portugal Slam, saí de uma série de coisas, então saí, e então há uma série de pessoas que eu não conheço, antes tu conhecias toda a gente, e o que é ótimo, não é? Eu até queria que não conhecesse ninguém, quase, não no sentido, eu gostava de voltar, obviamente, a organizar slams, e acho que se deve manter uma certa tradição, porque há pessoas que têm conhecimento, não é? Como nós vimos ali a de Alves, que apareceu no início, no Piteira, etc. E que tem o Mick Mengucci, etc. Uma série de pessoas, o Alex Cortês criou os eventos deles, que era fantástico se voltassem ao Music Box. E essas pessoas têm um conhecimento, têm cultura, têm experiências. Mas é brutal que haja novas pessoas, não é? Quando eu fui com o Mick aos Açores, e eles ficaram entusiasmadíssimos com o slam, não é? E no final do evento, eles ficaram, e agora o que é que nós fazemos? O que é que nós vamos fazer? Não é? Vocês vão-se embora, vocês criaram este grupo, esta família, isto foi brutal, o que é que a gente faz? Eu disse, então organizam vocês não precisam de nós para nada. Quer dizer, o slam é um conceito, quer dizer, toma, faz, não é? Portanto, isto é um bocadinho como guerrilha, não é? Não tem que ser, não é? Eu que vou lá e fico lá como o chefe, não, porque se o chefe morre, a coisa desaparece. E então, não pode haver chefe. Não pode haver símbolos. Não pode haver símbolos. Tem que se perder. O slam em si mesmo é um símbolo e o slam não tem país. Não há o slam Portugal, não é? Quer dizer, no sentido português, não é? Como uma coisa brutal que o Portugal Slam tem como evento e todos os outros slams têm. Quem vence o slam Portugal não é português. É uma pessoa que vive no país, que fala, que faz, não é? E então, o que eu desejo para o slam Portugal é que deixe de ser Portugal, é que possa ser um slam também com diferentes referências, não é? É um bocado isso. E aí agora, para a gente finalizar, eu queria ouvir um poema seu, podemos? Olha, por incrível que pareça, temos quase a acabar, por incrível que pareça, eu estava cansadíssimo, não é? Vim de um dia de aulas
E o máscara, não é? Máscara, criançada que te quer abraçar e tu dizes, pá, não me abraça, não é? Não, mandar pela janela, não é? Não abraça. Não. Os miúdos pequenos então têm esse contacto e não é fácil. Então ando um bocado cansado, as aulas começaram assim a sério esta semana. E nós quando dizemos um texto, sai bastante. É historiar, eu adoro o que faço, e por mais eu trabalho com idades muito diferentes. Eu saio de uma aula de 7 anos e vou para uma aula de miúdos de 15 anos, não é? Quer dizer, tu sais daqueles do abraço para aqueles do pontapé, não é? Portanto, mas que eu venero, é uma aventura. Então eu lembrei-me de coisinhas pequeninas que eu queria partilhar. Então eu vou gritar o grito do Todo Mundo Slam para você, porque aí a gente faz momento de silêncio pré-poema. Eu vou dizer então 3 textos. Eu vou fazer o público. Oi? Ok, eu vou dizer 3 mini-textos, está bem? Com uma pausa. Perfeito. Eu vou gritar uma vez e aí você faz os 3. E eu vou fazer o público e a apresentação. Então eu vou fazer a apresentação aqui e o público aqui, para dar uma diferença. Tá bom? Tá bem. Mundo todo! Todo mundo! Slam! Então, no seguinte. Oi? Estamos aqui. Peço desculpa, está aqui a movimentar. Então este é um poema sobre o Covid, não é? Sobre as máscaras, que eu tive todo dia com uma máscara. Pequenino. A máscara masca a mescla humana. Nariz, boca, pele, parede do estômago. Penso pouco rápido. Que do rosto só olhos liberta. E da alma ainda espalham o mel. Já aprendeu a sorrir com os olhos. Agraciou-me uma senhora nas compras. Atrás da orelha mora a crosta do elástico. Pesa mais o rosto que as batatas. Neste carnaval de cirurgiões, só o tempo opera. Cantam-se janeiras abafadas. Desce o Pai Natal feito bandido pela chaminé. Como resolução, apenas prometo mais um transplante de fé. E agora, um pequeno poemazinho também dedicado à minha mãe, que a gente aprende muito sempre com a mãe, não é? E as mães têm sempre frases para tudo, portanto elas são as primeiras poetas, não é? São as nossas mães, não é? Sempre nos encantam, sempre nos baralham, sempre usam as palavras de uma forma que a gente... E então ela dizia uma frase que era um teimoso nunca está só, não é? Um teimoso, um teimoso nunca está só, não é? Se teima um, teima o outro. Então era assim, poema curtinho, que é: teimavas tu, teimava eu. Um teimoso nunca está só. Ensinou-me sem dó minha mãe em plena sobrevivência à adolescência. E como à solidão me tornei temente, adotei um sistema meticuloso. Ser sempre e somente teimoso. E então o último, estes 2 são textinhos curtinhos que eu escrevi recentemente, mas o último pequenino era um texto que eu dizia para as pessoas terem coragem de partilhar nos slams. Então eu costumava dizer este textinho pequenino de pessoas que tinham vontade de dizer, mas depois não tinham coragem, não é? Tu sabes isso, não é? Quem é que tem um texto guardado, não é? Quando fui aí ao teu evento, tu também me chamaste, tu tens vontade de falar, e tu chamaste-me para dizer um texto, não foi, Maria Júlia? No teu evento, tu tens cara que queres dizer um texto, não é? Aquele fenómeno, não é? É a minha função, né? Tens aquela coisa, sentes aí, está aí, pulsação. E então eu dizia um textinho pequenino às vezes, que era das pessoas que se calhar não tinham coragem de dizer, que era a seguinte: o infinito delito do que não foi dito ficou sentado a imaginar. E se eu tivesse dito? Até que virou árvore e do seu ramo cresceu uma bela maçã que caiu sobre Isaac Newton, inventando a lei da gravidade, do silêncio. E é isso. Ai, que lindo. A imagem ainda travou com você no último frame do silêncio. Isso que é estar conectado com a rede.
Sérgio, foi um prazer conversar com você. Muito obrigada por essa partilha. Obrigado, é vontade, É dá muito gosto bom. também Fala, fala. repensar, lembrar, elogiar, admirar, é de facto uma grande viagem e eu estou grato a toda a gente que eu conheci nesta viagem extraordinária e também, ainda bem que entraste também nesta família, Maria Júlia, tens feito um excelente trabalho e continuas a fazer, né? Isto é tudo, é preciso massagem cardíaca, não é? Isto é um coração que precisa sempre de manter vivo, não é? Nós temos que estar lá, não é? À vez, não é? É tudo nadador, salvador, não é? E então aquilo tem Sim. que, respiração boa, para Sim, e manter a também coisa viva. isso é muito importante, né? De a gente entender que o Poetry Slam não tem uma pessoa que controla. O Poetry Slam meio. O Poetry Slam gera Poetry Slam, sabe? Quanto mais a gente faz Poetry Slam, mais Poetry Slams vão vir, as pessoas podem fazer o delas, e mais pessoas vão vir, e é para isso, né? Completamente. E pessoas que possam ver este vídeo e que fiquem entusiasmadas, não é? Professores, o que for, mandem uma mensagem, falem, por exemplo, com a Maria Júlia, não sei como é que eles vão aceder ao vídeo, mas ou escrevam nos comentários do YouTube ou como é que funciona o Instagram e perguntam, eu estou entusiasmado pelo slam, eu gostava de fazer um slam. Porque rapidamente a gente canaliza e espalha, eu conheço este grupo, esta pessoa. Ou então ao contrário, como nós estávamos a falar, olha, o slam organiza-se desta forma, tem estas regras, também se não fizeres bem certinho também não faz mal, vais afinando e faz aí na tua zona, portanto sem... E se precisares de ajuda, um dia se calhar a gente pega num carro e vamos lá e ajudamos. É Com claro que certeza. como nós artistas é muito fundamental pagar, não é? Não é fácil, há coisas aqui que não são fáceis. Mas nós fazemos muita coisa também por carolice, não é? Carolice é uma forma de dizer amor, não é? Que esse é o nosso problema. Preciso de ajuda, ajuda. Eu não faço, não é? O amor não Só paga que chega muitas contas, não, né? diz. O amor não paga muitas contas, não, né? Infelizmente. E há pessoas que estão mais carentes do que outras, há pessoas que não têm uma profissão Claro. constante e que precisam disto, precisam radicalmente disto. Portanto, se calhar o que eu desejava também do Portugal Slam é que houvesse também mais oportunidade para nós, que pessoas que já se calhar têm produtos e querem expor, e pessoas que querem organizar, fazer bares, etc. Porque às vezes há muito cansaço. Há cartazes, as pessoas que fazem os cartazes têm que ser pagas. Eu estudei 10 anos de gráfico, está todo um fenómeno de cansaço, microfone, levar colunas, lá, o amor está lá, a gente adora, mas também, mas, quer dizer, depois a gente desiste, depois desistimos, porque chega um momento em que diz assim, Claro. não consigo, não. E então eu gostava também disso, que houvesse esse também respeito, se calhar. Claro, claro. Claro, e eu acho também que ele é uma compreensão, né? Na medida que as pessoas entendem o Poetry Slam como uma ferramenta de ensino, como uma ferramenta de experiência subjetiva, mas também intelectual, enfim, com muitas camadas, afetiva também, aos poucos entende-se que também é uma profissão, né? Que trabalhar com isso é um trabalho, é um ofício. Então. Completamente, completamente. É uma profissão, um trabalho, é um workshop. E isto para os miúdos é fundamental. Não há que ter medo de repente, de corromper a palavra, corromper a língua, estragar uma palavra. Não há que ter medo disso. Apenas estamos a largar horizontes, não é? Nós líamos muito em crianças, eu e o meu irmão. E o meu pai trouxe para nós a banda desenhada, não é? A banda desenhada. E a minha mãe ficou fodida, não é? Com a banda desenhada. Disse, vais estragar os putos. Os putos leem imenso, leem calhamaços, são pequeninos, já leem brutal, e puseste banda desenhada e vais estragar. E ela disse, qual que é estragar? A banda desenhada é um universo incrível, que usa a palavra de uma forma diferente, o desenho, etc. A poesia, não é? De coisas desde o corto maltese, não é? Até os japoneses, as mangas, que são brutais. Há coisas... É um universo... Não é aquela coisa que a banda desenhada é coisa sem valor, etc. Estamos a brincar, não... É tudo arte, não é? É tudo... Há um trabalho imenso para criar essas obras que depois mexem connosco. E se mexe connosco é arte, quer dizer, mesmo a popular ou não, a música pimba, etc. Se mexe, é extraordinário. Se a pessoa sai dali com vontade de dizer que ama a sua mulher, com vontade de pedir alguém em namoro, com vontade de fazer o bem, com vontade de marcar uma jantarada com os amigos, isso é... Isso sem dúvida tem que ser elogiado, não é? Isso consegue-se com uma banda desenhada, com música pimba, com o slam, com um poema erudito, com tudo, não é? Perfeito. E agora o Zuckerberg está aqui falando que a gente tem 20 segundos, mas melhor impossível. Melhor forma de terminar impossível, né? Acho que foi a síntese da conversa. Olha, que se marca um jantar com toda a gente no final. Quando isto acabar, o Piteira, toda a gente que faz slam, vamos jantar todos juntos. Está bem? Vamos. Perfeito.